Magia amorosa. Como funciona? Eu vejo muitas pessoas falando sobre questões de como se faz, mas nunca falam da onde que vem. Acha isso interessante? Então me acompanha nesse vídeo. Você vê como é que funciona. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês da onde que veio, a origem dessas coisas, por que que é utilizado, qual a finalidade e em um sentido de feitiço amoroso em várias práticas, seja religiões ou não. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Aqui eu falo sobre principalmente bruxaria, espiritualidade e dessa vez eu vou explicar para vocês um conteúdo sobre magia. Dessa vez eu vou falar sobre feitiços amorosos e como, da onde que eles vieram, né? Bom, um feitiço de amor é um feitiço utilizado para que você utilize energias sutis, que o universo, seja no que você acredita, mas particularmente eu acredito na energia do universo, então vamos dizer assim, na energia do universo da natureza. Você utiliza essas energias sutis que cada um de nós possuímos para que você alinhe as coisas, ou seja, quando as coisas estão separadas e você utiliza um feitiço para você realizar aquilo, você vai basicamente interligar as coisas com o tempo. Por isso que tem muitas pessoas que acabam achando que feitiços não dão certo por conta que demora muito. Às vezes, ainda precisa de um tempo para que as coisas se unam e dessa forma consigam o seu objetivo. Entende? Então, os feitiços de amor, os feitiços de amor, eles são feitiços que atraem a energia do amor e fazem com que a pessoa te veja de uma maneira mais interessante, digamos assim, de uma maneira com que ela se sinta atraída por você. Ou então, você pode fazer um feitiço de autoestima. Nós temos também feitiços falando sobre isso. Feitiços de amor, ele pode ser utilizado em torno de velas, ervas, dias da semana, cores, orações, cânticos, santos, entidades. Você pode utilizar até mesmo a energia da natureza e os elementos naturais para fazer o seu feitiço dar certo. Percebam como a magia, ela consegue ter vários tipos de vertentes, mas é para o mesmo objetivo, ou seja, fazer o feitiço dar certo. Dentro da história da antiguidade, nós não temos um lugar assim específico que a partir desse ano surgiu os feitiços amorosos. Na verdade, estiveram há muito tempo, desde a nossa ancestralidade. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo em várias práticas de magia que inclusive acabei fazendo uma leve pesquisa sobre esses assuntos, de como eles originaram feitiços de magia, no caso, magias de amor, dentro de cada uma dessas práticas, pois por exemplo, em questões de práticas xamânicas de xamanismo, eles utilizam em torno de cânticos, orações, em torno de banhos de ervas, tabaco, bebidas fermentadas. A utilização dos feitiços de amor voltado à prática do xamanismo não é voltada com o sentido de amarração, é mais voltada no sentido de trazer a pessoa, aquela energia certa para a pessoa. Então, eles trabalham muito essa questão dessa ética. Práticas assim como xamanismo e magia indígena, normalmente não se fazem a utilização de magias de manipulação no caso de amarração amorosa, tá? Eles normalmente pegam uma energia que consiga sim trazer aquela pessoa correta para a nossa vida. Consegue entender a diferença? Porém, assim, vai da questão do praticante. Entendeu? Então, sobre a questão da Umbanda, trabalha sobre questões de pomba-gira, né? Elas são entidades que trabalham nessa questão de amor, onde trabalham nessa questão da pessoa, do médium, do médium, né? Onde trazem esse amor para a pessoa, tratam questões próprias da pessoa, né, do seu interior, do seu pessoal, e ajudam em si, né, é uma troca, né, uma ajuda aqui, outra ajuda naquela área. Bom, dentro do candomblé nós temos a querida Oxum, né, que também trabalha essas questões também, pois é, gente, mas eles também podem utilizar questões de, no caso, não necessariamente de feitiço, mas um quesito de trabalho espiritual, né? Seria, acho que melhor para se dizer, dentro do quesito de candomblé. Eles podem utilizar em torno de também, assim como eu falei dos outros, podem também utilizar, na verdade, a maioria desses também utiliza banhos de ervas, utiliza defumações. No caso, tanto da Umbanda como Candomblé como Quimbanda podem utilizar sim oferendas, mas dentro do Candomblé pode utilizar também ebós, dentro dessa questão. Essas questões dessas práticas que também ajudam para que traga essa energia também, né? Porque você vai plantando e você vai colher isso. Entende? Já na questão da Quimbanda, a forma como eles trabalham o amor é um pouquinho diferente. Basicamente, eles focam numa coisa assim um pouco mais terrena, uma coisa mais material. Não somente com relação ao amor, mas como desejo,
amor, dinheiro, prosperidade, ou então mais questões mais fortes, como, por exemplo, vingança e justiça, né? No caso, também pode se utilizar dentro da Quimbanda trabalhos com as entidades de, por exemplo, Exu Caveira, que é uma entidade que também pode ajudar nessas questões voltadas ao relacionamento, né, da pessoa que está trabalhando dentro daquela prática em específico da Quimbanda, assim como outras também. Bom, na bruxaria tradicional ou europeia, a gente vai estar tratando sobre questões de um pouco mais práticas voltadas com, por exemplo, lua cheia, ervas, dias da semana em específico. Já nessas questões mais de bruxaria tradicional, a gente vai estar falando sobre questões de utilização de muitas coisas que são uma mistura da magia mais natural, mais indígena, mas ao mesmo tempo com um toque de bruxaria mesmo, entende? Eles utilizam bastante questões de lua cheia, onde, assim, como todo mundo sabe, a lua cheia é um dia em específico onde o potencial mágico está completo, principalmente para nós que somos bruxos. Fazer feitiços na lua cheia, principalmente voltados ao amor, são feitiços muito bons, mas tem que ter cuidado com essas relações porque, né, é um dia onde a noite, né, traz essa questão dessa energia potencial. O 100%, né, da luz da lua está visível, né? 100% do poder mágico pode ser explorado nesse dia em específico. Então, assim, tem que ter cuidado, mas dá para fazer. Na magia celta, eles podem utilizar como, por exemplo, nos dias de Beltane, né? Eles podem utilizar essa questão como trazer a fertilidade para trabalhar essas questões de amor, como, por exemplo, utilizando morangos silvestres, verbena, utilizando visco, maçãs, né? Eles podem trabalhar essas questões, assim como também os 4 elementos: terra, água, fogo e ar, né? Principalmente os elementos água, né? Porque os elementos o elemento aquático, né, o elemento da água, ele trata essas questões mais do nosso sentimento, né, das nossas questões interiores. Então, assim, particularmente falando, o elemento água é um ótimo elemento para tratar de sentimentos, né? Assim, eu utilizo cada um para cada área específica. O elemento do ar para comunicação, o elemento da água para sentimentos, o elemento da terra como proteção e defesa, né, já que é algo que é consistente, que é algo duro, entendeu? Que faz com que crie essa barreira de proteção energética, e o elemento fogo para também limpeza, proteção, energia, queimar essas coisas ruins que nos afetam, para que abram nossos caminhos para coisas boas, né? Queimando o antigo para trazer dessa forma um novo e nos trazer prosperidade, entende? Pode estar utilizando dessa maneira também. Também na magia mexicana também se faz a utilização disso, como por exemplo, santos sincréticos, orações, entendeu? Afirmações, ou então a ajuda de Santa Muerte, que também é uma ótima entidade. É um caso voltado mais a questões astecas, né? Assim, não tenho muito conhecimento, mas voltado mais à questão asteca, né? Porque é uma mistura de várias práticas. No caso, é uma mistura de práticas indígenas, espanholas e africanas, né? No caso, indígenas, asteca e maia, no caso. E agora vocês perceberam como que cada uma dessas práticas, elas, apesar de maneiras diferentes, conseguem atingir esse objetivo a partir de vários tipos de conceitos diferentes, uma utilizando entidades, outra utilizando ervas, outra utilizando santos sincréticos, por exemplo, exatamente, uma utilizando dias da semana, lua cheia, entendeu? Objetivos diferentes para conseguir o mesmo propósito, que é atingir o amor. Bom, e dentro desse quesito vamos abordar mais sobre essa questão, sobre a questão da fala, né? Que é uma parte muito importante e que dentro da bruxaria em si, né, na minha prática em específico, é muito bom ser utilizada. Orações, no caso não somente orações no sentido religioso cristão, mas orações no sentido de fala de afirmação, né? De você afirmar que aquilo ali está acontecendo. Quando você põe essa energia da fala e você coloca na sua mente de que aquilo está acontecendo, está tendo efeito, nossa, o feitiço ele vai ter resultado. A questão é que é necessário que você trabalhe essa questão de que você não pode se sentir ansioso, porque a ansiedade, ela afeta muito no resultado do feitiço. Então é bom que você treine essa questão, que você se sinta preparado, que você estude bastante para que de fato você não sinta nenhum sentimento de ansiedade
tranquilidade na hora que você for fazer o feitiço. Entende essa parte que eu tô falando? Agora vamos falar sobre os tipos de feitiços amorosos que existem. Podemos falar sobre questões de amarrações, onde você é um feitiço mais manipulativo, onde você faz com que essa pessoa fique amarrada a você, né? Amarrada a você, onde ela comece a te ver de uma maneira mais romanticamente falando. Nós temos feitiços de harmonização de casal, né? Proteção de casal, onde se trata de questões de, por exemplo, proteção de casal, como, por exemplo, questões de, por exemplo, o casal está sofrendo um ataque energético ruim, por exemplo, ou então está recebendo muita demanda de muita energia de pessoas de fora. Então você vai proteger essa energia e você vai limpar. Você vai limpar e você vai proteger essa energia, entende? Para que nada que está fora consiga afetar energeticamente, né, a energia do casal, né? Que no caso é a energia de duas pessoas juntas, né, num casal. Já o caso do feitiço de harmonização de casal é um feitiço que se trata sobre um casal que está tendo problemas de comunicação ou que as energias estão muito conflitantes. O feitiço de harmonia, ou então, por exemplo, pode dizer adoçamento, né? No português bem bom para ser falado, é um feitiço onde traz essa questão dessa calma, entende? Porém, apesar de que todo feitiço tem que seguir sua risca. Então, muitos feitiços não dão certo por conta que o pós-feitiço não é seguido. Esse é o problema. Então, assim, é um feitiço que traz uma questão de harmonização do casal, que trata essas questões conflitantes entre o casal, essa questão, por exemplo, um debate de opiniões diferentes de um lado e de outro lado. Também, para questões pessoais, nós podemos falar sobre questões de amor próprio. Feitiços de amor próprio também entram nessa questão do amor. Feitiços de glamour para que você se sinta mais poderoso, né? Mais atraente. Ou então feitiços de magia sexual, né? Que no caso se trata de um feitiço utilizando a energia sexual para que você consiga aquilo que você quer. Eu, no caso, como praticante de magia sexual, né, é um feitiço que tem que ser utilizado com cuidado, é um feitiço que tem que ter uma questão do estudo e um preparamento para isso, tá? A energia que você vai estar atraindo não é uma energia amorosa de amor, é uma energia voltada a questões carnais. Tá bom? Mas é um feitiço que também trata questões de autoestima, de se sentir melhor consigo mesmo. É um feitiço que te faz se sentir bem, entende? É uma ótima prática também. Essas questões que tratam mais do nosso interior também são muito boas, né? Questões de se sentir mais atraente, questões de você levantar a sua autoestima, de estar bem consigo mesmo, são feitiços ótimos e práticas também muito boas. Também está tratando essa questão interior para depois tratar questões exteriores com o nosso parceiro romântico, entende? Também temos questões de simpatias, né, que podem ser utilizadas, que são feitiços mais rápidos, né? No caso, as simpatias em específico, elas tratam questões de mais mentalização, por ser algo muito mais simples, né? Eles não exigem que tenha um certo tipo de grandiosidade em questão de elementos dentro de uma mesa de bruxaria, né? De feitiço, enfim. Tratam de uma questão mais simples, mas que tem que ter um certo tipo de mentalização. Então, você tem que acreditar que aquilo ali vai funcionar. Se você acreditar, vai dar certo. Mas também com relação a mentalizações, né? É importante que você mentalize aquela questão de fazer o feitiço dar certo, entende? A questão quando você vai, por exemplo, acender uma vela, você tem que colocar na sua cabeça, né? Aquele todo cenário acontecendo e se concretizando. É isso que faz dar certo, entende? Porque não adianta você só chegar e você utilizar a erva se você não mentaliza aquilo dando certo. Então, a parte da mentalização, a parte da fala é muito importante. Então, palavras de afirmações daquilo se realizando é muito bom dentro dessa questão dessas práticas, entende? Fala sobre questões de dia da semana, né? Por exemplo, sexta-feira é um dia ótimo para que você realize feitiços amorosos. Tanto questões de para atrair outra pessoa, como questões pessoais suas, como autoestima, entende? Sexta-feira é um dia regido pela questão do amor. Também podemos falar sobre questões de velas e cores. Por exemplo, tem duas velas em específico que tratam de questões de relacionamento, como, por exemplo, a vela vermelha, ela fala sobre questões de amor, né? No sentido mais geral de amor carnal também. Mas a vela rosa, aquela vela rosa clara, ela trata questões mais de um amor mais afetuoso. Também pode tratar de questões familiares, também pode tratar de questões mais amorosas e afetuosas e carinhosas, entende? Então, dependendo do tipo de feitiço que você faça, tem essas diferenças, entende? Tanto o amor como para outra pessoa, para o seu parceiro romântico, como, por exemplo, para você próprio, no sentido mais de autoestima, ou então de familiares, entende? Então, são vários tipos de coisas aí.
Também você pode utilizar questões de músicas, mantras, mentalizações, né? Uma parte, principalmente a parte da música, eu gosto bastante de utilizar músicas enquanto eu tô mentalizando ali. Aí isso aí é uma coisa muito legal que vocês podem estar utilizando. Mas é isso aí, gente. Essas são as dicas que eu dei para vocês, explicando da onde que vem esses tipos de feitiços, qual é a origem deles, né? Porque tem muita gente que fala sobre essa questão, mas não explica da onde que vem, entende? Então é um conceito básico que vocês podem estar tendo e o tipo de cuidados que vocês têm que ter, né? Porque para realizar isso tem que estudar bastante, ou então esperar, por exemplo, um dia de lua cheia. Se caso você, por exemplo, caso você for de uma vertente que tenha, por exemplo, um sabá de bruxaria, você pode estar utilizando na época do Beltane, onde fala sobre a fertilidade, né? A fertilidade no caso do florescimento de algo bom. Também você pode estar utilizando, né, a questão do tarô. Pois é, o tarô é uma ótima ferramenta para você estar trazendo questões de feitiços amorosos. Como, por exemplo, a carta da Imperatriz, dentro de um feitiço de amor, ela fala sobre questões de florescimento de algo bom. Pois é, a gente pode estar utilizando as cartas do baralho como coisas também positivas para a nossa vida, no quesito amoroso. Pois é, por exemplo, a Roda da Fortuna eu não recomendo tanto, porque ela trata de questão assim, se um dia isso aqui tá bom, uma hora vai chegar lá no fundo, entendeu? Então não vai estar tão bom assim não. Entende? Então, eu normalmente não utilizaria a carta da Roda da Fortuna para questões de amor, porque assim, pode ficar bom, mas também pode ficar ruim futuramente. Então, eu não utilizaria, né? Eu normalmente utilizaria mais questão de cartas de copas, né? Se caso você quiser utilizar no seu feitiço, por exemplo, o naipe em específico, eu recomendo naipe de copas. Principalmente os naipes que falam sobre harmonia, realização, questão de estabilidade. Também vocês podem estar utilizando naipes de paus, que naipes de paus, eles tratam mais questões do quesito material. Ou seja, se caso você quiser uma coisa mais de uma coisa se realizando materialmente, também é uma boa coisa, tá? No caso, você pode estar combinando esses dois naipes. Também nos arcanos maiores do tarô, você pode estar utilizando a carta dos amantes, dos enamorados, onde fala essa questão da cumplicidade no namoro. Ou então, por exemplo, voltando para a questão da carta dos naipes de copas, você pode estar utilizando a carta do Rei de Copas e da Rainha de Copas, onde são duas cartas que falam sobre o ápice do amadurecimento emocional. Entendeu? É cartas que falam muito sobre questão de, também muito positivas para a questão de relacionamento. Mas enfim, essas são dicas que eu estou passando para vocês com relação aos meus estudos que eu tenho, de conhecimentos que eu tenho. Espero que vocês tenham gostado, deixem uma curtida nesse vídeo e me falem sobre dúvidas que vocês têm aqui nos comentários. E é isso, até o próximo vídeo e tchau!